Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, recebemos a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Oi, Érica, seja mais uma vez muito bem-vinda. Olá, Pedro, obrigada. Bem, Érica, e no nosso podcast de hoje, nós vamos complementar o tema O papel da filosofia na educação, tema ministrado por você em uma live no nosso YouTube. E hoje nós vamos complementar esse tema e um dos aspectos muito importantes que você trouxe durante essa live, Érica, foi a necessidade de que passemos e não paremos a educação somente quando, por exemplo, terminamos a nossa faculdade ou quando terminamos o nosso ensino médio, mas que a educação seja algo para toda a nossa vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro aspecto da educação, a educação como um elemento permanente do ser humano. Sim, Pedro. Esse é um tema, em relação à educação, um tema muito importante, porque nós primeiro seria bom nós recordarmos o conceito que eu trouxe de educação na live. Educação seria um processo de tirar de dentro de nós o que nós possuímos de melhor. A gente pode entender filosoficamente que nós estamos sempre aprendendo algo, porque nós só vamos saber tudo quando formos sábios, quando compreendermos todo o universo, compreendemos todo esse nosso mundo interior. Enquanto ainda não sabemos tudo, temos coisas a aprender. E por isso, essa ideia que você mesmo colocou, que nós não precisamos parar de nos educar assim que terminamos a faculdade, assim que iniciamos a nossa vida profissional propriamente dita, ou quando paramos de estar numa cadeira assistindo uma aula com algum professor. A gente pode se educar de muito mais formas do que numa sala de aula. E a própria vida pode ser uma grande professora, uma grande pedagoga da nossa existência, se nós soubermos olhar com esses olhos e aproveitar tudo que vem dentro da nossa jornada. E esse é um ponto muito interessante, Érica, que você coloca, porque normalmente nós tendemos a associar a educação como em um local específico, né? Ou a escola, ou a faculdade, e depois mestrado, doutorado, e por aí vai o mundo acadêmico. Mas o que nós estamos falando aqui sobre educação seria uma educação que a própria vida vai nos ensinando, como você bem colocou. E essa educação também prevê uma renovação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Para que nós possamos educar e perceber tudo isso que a vida tem a nos ensinar, e até outros seres humanos que sabem um pouco mais que nós e querem nos entregar algumas experiências que eles já tiveram para ajudar nessa nossa caminhada em direção à sabedoria, para que a gente possa vivenciar isso, é importante essa característica de renovação, ou que a gente poderia chamar de uma juventude interna, um olhar curioso perante a vida. O que a gente pode perceber é que à medida que os anos vão passando, à medida que nós terminamos nosso ensino médio, quem faz faculdade termina a sua faculdade e começa a vivenciar as coisas profissionalmente, constrói uma família, pode acontecer que todas essas experiências se acumulem. E se não há momentos de reflexão, momentos de limpeza interna, momentos de perceber algumas experiências que não foram tão agradáveis, outras que foram, mas buscar chegar na essência disso que foi vivido e carregando como se fosse esse fruto da experiência e não carregar toda essa bagagem até o final da vida. Se a gente consegue ir se purificando ao longo dessa jornada, a gente não carrega tanto peso, literalmente, na nossa mente, no nosso coração. E isso permite que nós tenhamos espaço para aprender mais coisas. Porque à medida que a gente vai vivendo, como eu falei, as experiências,
Se a gente não tem essa purificação ativa interna, isso pode fazer com que haja uma saturação e nós também nos habituemos e caiamos em rotinas, sempre repetindo as mesmas coisas, repetindo não só a forma de agir fisicamente, mas repetindo a forma de pensar, até com, às vezes, alguns preconceitos, ideias já pré-concebidas em relação ao que nos aparece. E também hábitos emocionais, todas esses hábitos, essas repetições, quando não são totalmente conscientes, quando nós não estamos totalmente presentes, isso vai gerando acúmulo e faz com que, como se nós estivéssemos com os olhos fechados para tudo que está vindo. E a gente não consegue aproveitar tão bem, não consegue enxergar as pistas que a vida vai nos mostrando para que nós possamos alcançar essa sabedoria, para que nós possamos nos abrir e ampliar a compreensão racional acerca das coisas. Muito interessante o que você coloca, Érica, porque quando uma criança ela cai e se machuca e, não sei, rala o joelho brincando, é muito provável que pouco tempo depois que ela caiu, se machucou e ela sentiu a dor, ela se levanta e continua correndo, porque ela não vai guardar muito tempo essa dor. Talvez o joelho continue doendo e aí mais tarde vai doer um pouquinho mais, e aí vai ter que fazer um curativo, mas ela vai querer brincar, porque há algo nela que não vai guardar essas dores por muito tempo e a energia de querer brincar é maior. Faço essa associação e cito esse exemplo porque muitas vezes quando nós nos deparamos com os problemas que a vida nos apresenta, nós ficamos presos nesse problema durante muito tempo. E como você falou, vamos carregando isso talvez ao longo de toda uma vida. Talvez fosse pedagógico a gente aprender um pouco com a criança que cai, se machuca, mas que levanta e continua a brincar apesar da dor. É mais ou menos por aí essa educação, Érica? Sim, com certeza. Que a maior parte dos filósofos ensina, inclusive em relação à vida, em relação à própria felicidade ou à sabedoria, é que ela está além da dor e do prazer. E se toda vez que nós temos alguma experiência dolorosa, a gente acaba desistindo daquilo que a gente quer, no caso da criança, ela quer brincar, ela rala o joelho, mas ela continua brincando, porque essa vontade, esse ímpeto de brincar e aproveitar a vida é maior do que a dor. E isso é algo que a gente não pode perder. A vida, ela nos apresenta muitos mistérios todos os dias. Nós temos muitas coisas a descobrir. E se a gente mantém ativa essa vontade de aprender, essa inocência, essa curiosidade em relação a todos os seres humanos que estão à nossa volta, todos os outros seres da natureza, sobre as estrelas, sobre o que os filósofos já refletiram e querer conhecer todo esse mundo, todo esse conhecimento, se a gente mantém esse ímpeto, que seria essa postura de buscar se educar, isso faz com que a gente consiga, inclusive, lidar melhor com as dores e com os prazeres que deixam de existir e podem se tornar dores por esse apego em relação ao prazer. Que essas experiências que podem nos machucar, elas vão ser simplesmente uma consequência inevitável do risco de buscar aprender. Sempre que a gente caminha, a gente se arrisca a tropeçar. E sempre que a gente vive, a gente tem o risco de ter algumas dores. A dor faz parte da vida, como também falavam muitos filósofos. E se a gente sabe se purificar, deixar para lá, porque a dor ela vem, mas também ela vai deixar de existir se a gente aprende o que tem para aprender e a gente continua com o nosso foco naquilo que a gente realmente quer. Isso é uma das características dessa juventude interior, de não perder a motivação, não perder isso que a gente poderia chamar até de um entusiasmo, uma alegria especial que não é só uma alegria superficial, mas é uma alegria que é uma consequência do contato com uma vontade muito forte dentro de nós, com uma motivação
muito, muito grande que nos leva a trilhar caminhos, inclusive difíceis, mas sem perder essa juventude, sem perder essa alegria, sem perder a vontade de viver. Eric, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia de juventude. Acho que você já passou pela resposta, mas eu queria que você trouxesse outros elementos sobre esse tema, porque muitas vezes tendemos a acreditar que a juventude é algo relacionado somente a uma vida física. E muitas vezes há uma tentativa de manter essa juventude física por mais tempo. Mas o que entendo por juventude, e acredito que a filosofia, a maneira clássica, tem nos mostrado sobre a juventude, é que não é bem uma juventude somente física, mas mais do que isso. Eu gostaria então que você falasse um pouco mais sobre essa ideia. Realmente, existem muitas tentativas que a gente pode ver na nossa sociedade hoje de manter uma juventude, mas como você colocou, às vezes essa juventude ela pode ser buscada somente na aparência. Isso acaba sendo um reflexo de muitas coisas que a gente vive mesmo hoje. Muitas pessoas, por essa falta de reflexão, acabam vivendo, infelizmente, na aparência. E como filósofos, a filosofia, de maneira clássica, ela busca a essência das coisas, ela busca o que está por trás das aparências. E quando nós falamos de uma juventude interna, com esse olhar filosófico, estamos falando exatamente da juventude do nosso coração e da nossa mente, da capacidade de se manter jovem, por mais que nós tenhamos 60 anos de idade. E algo interessante até para perceber é que existem alguns adolescentes que já têm sinais de velhice interna. O que seria essa velhice interna? Uma rigidez perante a vida. Quando vem alguma mudança na vida, se a gente tem juventude interna, a gente se adapta, a gente é flexível. Que assim como as crianças têm os ossos ainda mais flexíveis, e se elas caem é mais difícil de quebrar alguma coisa do que um adulto, e ainda mais alguém que já está com uma idade mais avançada, a gente pode imaginar que é assim também lá dentro. Quando a gente passa por alguma crise, alguma circunstância adversa, e a gente consegue ter essa flexibilidade, uma adaptabilidade. Alguns filósofos chineses falavam que isso seria a capacidade de ser como um bambu, que se dobra completamente quando vem o vento, mas volta à sua posição e não se quebra, por ser flexível. Isso é uma característica de juventude. E há alguns adolescentes hoje em dia que não são adaptáveis, que vem algum problema e eles sofrem, acabam não conseguindo lidar com isso que não está de acordo aos seus desejos. E mais ainda, quando a gente pensa nos adultos e nesses que já viveram toda uma vida, às vezes com muitas frustrações, com muitas experiências que não foram tão exitosas, com sonhos que não foram concretizados por uma série de motivos, mas à medida que a vida vai trazendo experiências em que nós nos sentimos derrotados, ou que as coisas não são exatamente como nós planejamos, às vezes até por ter muitos desejos, desejar coisas que estão fora do nosso alcance, que não dependem de nós, tudo isso pode nos enrijecer, pode fazer com que o nosso corpo fique rígido, mas a nossa mente fique rígida, cheia de preconceito, cheia de pessimismo e uma forma até um pouco ranzinza, que a gente pode entender, e também as nossas emoções fiquem mais rígidas, sem ter isso que eu falei que é uma característica de um jovem, uma alegria natural, uma alegria sempre presente. Então, o que a gente pode concluir disso é que a juventude interna independe da idade cronológica, depende da nossa postura perante a vida, da nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias, a nossa possibilidade de sonhar, de querer se transformar, de querer transformar as coisas à nossa volta, não se contentar com as coisas como elas estão, porque não é possível modificá-las, mas sim manter esse ímpeto de fazer com que tudo aquilo que nós acreditamos possa estar presente na nossa vida, na sociedade em que nós vivemos.
Essa postura é a verdadeira juventude, que todos podem reconquistar. Isso é algo muito importante, muito válido de nós tratarmos sobre esse tema, porque por mais que algumas pessoas já possam ter perdido essa juventude, ela sempre pode ser reconquistada. É só uma questão de colocar a nossa força de vontade e começar a deixar que essa vida flua dentro de nós e buscar deixar de lado essas experiências negativas e pesos e coisas que não foram tão legais e buscar aprender. O que eu tenho para aprender com tudo isso? Porque isso é a melhor forma de limpar. E o que eu posso aprender com o que a vida me traz hoje e que vai me trazer ao longo de todo o resto da minha existência. E assim, sendo um pouco mais jovens internamente, nós poderíamos aprender mais, ou seja, compreender melhor um processo de educação permanente durante toda a vida. Ou seja, quando nós vamos aprender? Sempre. É mais ou menos por aí, né, Érica? Sim, com certeza. Todos os dias, todos os instantes. A gente pode aprender até com sonhos. É só querer aprender. Bem, Érica, deixo esse espaço final para que você faça as suas conclusões desse nosso podcast. Como conclusão a essas ideias, na verdade, a ideia aqui é um convite à juventude. Um convite a que cada um de vocês que está nos escutando busque se renovar. Busque lembrar quem realmente é. Busque fazer esse processo de educação de tirar lá de dentro, por mais que esteja muito escondido, tirar de dentro quem vocês realmente são, para onde vocês realmente querem ir, quais são as suas aspirações, quais são os seus propósitos, aprender a lidar com as circunstâncias com mais leveza, sem tanto peso, e cada vez mais trazer essa alegria aos dias, porque essa alegria que é fruto do entusiasmo, como eu falei mais cedo, ela faz com que a gente consiga aproveitar muito melhor todos os ensinamentos que a vida nos traz sempre. Quero te agradecer então e tomara que nós dois possamos sair um pouco, aprendendo um pouco mais desse podcast e também aqueles que nos ouvem também possam aprender um pouco mais com essas palavras, lembrando que o objetivo não é trazer verdades absolutas, mas ideias para complementar esse tema. Muito obrigado pela sua presença, Érica, e até uma próxima. Obrigada, Pedro. Até a próxima. Bem, e para aqueles que querem nos contactar, podem fazê-lo através do nosso e-mail, podcast@nova-acropole.org.br. Nós estamos nas redes sociais como Instagram e Twitter e você pode conhecer o nosso trabalho através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Schubert, Serenata, D 957, número 4.